eu não consigo apenas sentir alguma coisa. Eu acho um pouco perturbador o fato de eu simplesmente não conseguir só experimentar alguma coisa. Eu já comentei muito disso aqui no canal, mas no início de 2024, quando eu busquei uma outra terapeuta, que eu tava fazendo psicanálise, eu a busquei para tentar me entender mais. Me compreender mais. Eu acho que tudo na minha vida passa por esse lugar de eu precisar entender a forma das coisas. Eu tenho uma necessidade das formas. Então, por exemplo, um tempo atrás eu tava ficando com uma pessoa que acabou que a gente não continuou indo pra frente, paramos de ficar e tal, e só paramos, conversamos, trocamos ideia e ficou tudo certo. Mas, por outro lado, se eu tô ficando com alguém e do nada a gente para de ficar e não tem uma conversa ou qualquer coisa do tipo, a minha cabeça fica numa necessidade de precisar entender aquilo. E não simplesmente, beleza, isso aconteceu, bola pra frente, vida que segue. Eu preciso dar uma forma, dar um nome pras coisas, entender o que tá acontecendo. A parada é que isso me trava muito. Outro dia mesmo eu tava conversando com um amigo meu sobre amor, né? Sobre se relacionar com as pessoas e, enfim, estar num relacionamento e etc. E eu fiquei pensando o quão difícil pra mim é isso. Porque eu não sei como estar num relacionamento, porque tudo pra mim precisa ter forma, sabe? Eu fico me questionando muito se eu já amei alguém, se eu nunca amei ninguém, se eu só vivi paixões, não vivi paixões, enfim. E eu só sinto que tudo isso vira questionamento na minha cabeça porque eu sinto a necessidade de dar forma às coisas. Tanto que o tema desse vídeo nasceu dessa conversa. A gente tava conversando, e eu fiquei, cara, vou fazer um vídeo sobre isso, sabe? E falando ainda do assunto gostar de pessoas, eu já vivi situações em que eu parei de gostar de alguém e eu não consigo apenas aceitar isso, né? Eu preciso entender por que eu parei de gostar daquela pessoa. E nessa conversa com ele, a gente trocando ideia, ele ficou tipo, ué, mano, tu só parou de gostar de alguém. Qual o problema? E eu fico meio, pô, tem que ter uma explicação. E ele, não tem que ter uma explicação. Às vezes você só parou de gostar e não tem problema. Pode ter tido um motivador, alguma coisa que a pessoa fez, etc. Pode. Mas se não tiver, você não precisa ficar travado e se impedir de vivenciar outras coisas porque você precisa primeiro entender isso. Só que eu não consigo não ser dessa forma, sabe? E de novo, eu queria muito entender de onde isso vem porque, né? Necessidade de dar forma a tudo. Só que ao mesmo tempo, meio que tanto faz, sabe? Mas um bagulho que eu acho engraçado é que eu sou muito preocupado com previsibilidade. Eu não sei o quanto disso se conecta uma coisa com a outra, mas de uma forma geral eu sou muito apegado a alguns detalhes. Então um detalhe que eu sou muito apegado é a idade das pessoas. Eu gosto de saber a idade das pessoas. Então alguém tá contando uma história, não, porque quando a gente se conheceu e etc e tal, a minha cabeça é tipo, a história não pode continuar enquanto você não falar quantos anos você tem, tá ligado? Eu tenho muito isso com datas de uma forma geral. Então eu sei o ano que todo mundo nasceu, não necessariamente sei quando é aniversário delas, ou sei falar de cara quando é o aniversário delas, mas eu sei o ano em que todo mundo nasceu. Eu sei o número de telefone de uma galera. Mentira, não sei não. Já soube mais. E eu tenho muita coisa de precisar saber o que vai acontecer. Eu simplesmente não consigo só ir em algum lugar. Tanto que uma vez eu fui sair com uma pessoa e ela falou, não, vamos se encontrar em tal lugar e aí dali a gente vê o que a gente vai fazer. E eu meio tipo, não, por favor, não. E meio sem graça de, pelo amor de Deus, eu preciso ter previsibilidade. Mas foi uma luta até eu comunicar isso e realmente traçar um plano do que seria feito minimamente, assim, porque eu fiquei noiado até o momento da pessoa chegar, a gente se encontrar, porque na minha cabeça poderia dar tudo errado e o dia simplesmente não ia acontecer. Mas enfim, deu certo. Então eu não sei se o lance da forma, pra mim, a necessidade de ter forma em tudo, vem um pouco desse lugar de querer entender, ter controle sobre as coisas assim, sabe? Nem sei se faz sentido também, mas é uma suspeita que pelo menos agora tá fazendo algum sentido. Mas voltando um pouco pro assunto, eu sinto que essa necessidade da forma, muitas vezes, vem quando eu tô desconfortável com alguma coisa. Por exemplo, quando eu era mais novo, eu ficava com uma menina e tal, e eu gostava muito dela, até então beleza. Eventualmente, num período muito curto, eu parei de gostar, simplesmente, e terminei o relacionamento que a gente tinha. Meus amigos, minhas amigas ficaram meio tipo,
caralho, tá ligado? Do nada. Vocês estavam bem, se gostavam, do nada parou e é isso? Aí eu fiquei meio, cara, eu também não sei o porquê, mas é. E até hoje eu continuo me perguntando o motivo disso. A forma disso. Por que eu parei de gostar? E é desesperador pensar sobre isso, porque eu sempre caio num lugar de duvidar de mim, de duvidar do que eu sou capaz, né? Então, se eu não consigo entender sequer o motivo que me levou a parar de gostar de alguém, como que eu vou ter um dia a capacidade de gostar de alguém? Será que eu consigo gostar? Eu fico muito perdido nesses pensamentos e penso nisso o tempo todo. Bati realmente esse desesperinho de, mano, será que dá pra amar, né? Eu fico me perguntando isso direto. Mas definitivamente eu sei que muito desse pensamento vem da forma como nós somos ensinados a amar, né? Do que é ensinado como amor pra gente. Amor romântico e etc, que literalmente desgraça a cabeça de geral, porque isso simplesmente não existe. Eu já vi muito amigo, muita amiga frustrada com isso. Eu já fiquei muito frustrado com isso. Todo mundo fica frustrado e a gente continua acreditando, porque, enfim, questões patriarcais que vocês pesquisem aí, porque eu não vou entrar nesses detalhes agora. Mas isso fode completamente a cabeça do palhaço, né? Porque, falando de mim, eu caio no lugar de, por não atender as expectativas que eu crio sobre mim e que eu crio sobre as outras pessoas, eu fico na dúvida se eu amo ou não, se eu já amei ou não, justamente porque eu preciso entender a forma, sabe? Eu acho que é aí que mora a relação disso tudo. Eu tenho uma necessidade absurda de entender a forma das coisas, e por eu não sentir que eu faço parte da forma que é ensinada pra gente, de como amar, do amor romântico, eu fico perdido nesse meio de campo, porque eu não sei como é o meu amar. Eu só sei que ele é diferente, se ele existe, eu só sei que ele é diferente da forma como é ensinada. E isso me faz entrar em parafuso regularmente. Acho que no fim das contas só falta eu pesquisar, ler mais, consumir gente falando sobre outras formas de amar. Virou um vídeo sobre não monogamia no fim das contas, né? Mas eu acho que o caminho é esse mesmo, porque, de novo, a monogamia é uma lógica de controle de corpos, de manutenção de poder, de manutenção da propriedade privada. Enfim, muito mais embaixo desse buraco. Eu não vou saber entrar nesse buraco, laê-lo, então pesquisem aí. O que eu consigo contribuir para esse debate é que eu fico a bublé das ideias, pensando sobre a forma das coisas. E eu fico paralisado. Então, sim, eu quero descobrir como amar. Ou talvez descobrir a minha forma, né? E puta que pariu! Dá um likezinho nesse vídeo, compartilha ele com quem tu acha que vai gostar do assunto, se inscreve no canal e ativa o maldito do sininho pra não perder nenhum conteúdo que eu postar. E, obviamente, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que tem o link do meu Apoia-se. Então, se você gosta do meu conteúdo e gostaria de financiar o projeto, dá uma olhada lá no meu perfil e, se você puder, dê essa moral. Mas, se não puder, o like também já está de excelentíssimo tamanho. Tamo junto, valeu. Ai, Chavinho, que piro gostoso, Chavinho!